Saudações, Namaskar. Mais uma aula do nosso estudo de Introdução aos Vedas, ou Introdução ao Conhecimento. Nesta aula, ela será baseada na anterior. Como eu havia dito na aula anterior, nós estudaríamos hoje, falaríamos a respeito de Ananda Maya Abhyasat. Esse sutra pertence ao Vedanta Sutra e é um dos mais importantes em relação à experiência do ser, a nossa experiência enquanto princípios de natureza eterna, de natureza consciente e ao mesmo tempo de plenitude. Isso significa que Anandamaya Abhyasat é um estado de consciência. Um estado de consciência onde nós, como seres eternos, plenos de consciência e plenitude, estamos em contínua e eterna relação com a fonte primordial criadora, com o Absoluto. Dentro do contexto dos estudos dos Vedas, especificamente do estudo dos Upanishads e também do Vedanta Sutra, nós vamos encontrar algumas terminologias que, com o passar do tempo, elas foram se adaptando ou foram se contextualizando em determinadas premissas dogmáticas ou teológicas, e de tal forma com que criou-se, desse modo, uma conotação limitada para os conceitos que estão descritos nestas escrituras, que estão ali elaborados, não para uma decodificação, diríamos, específica, local, histórica, temporal ou linear, mas expressões da própria língua sânscrita, que podemos entender como sendo o próprio verbo, o logos, dentro da consciência ou envolvido pela consciência humana, para que através desse logos, através dessa lógica linguística, dessa lógica de expressão do ser a partir do seu instrumental, seja ele fonador, como a fala, como a verbalização da nossa fala, como também dentro do logos, que estrutura o campo racional para entender a nossa própria natureza. Isso seria o logos. E é dentro desse contexto que as línguas se estruturam, que as línguas se desenvolvem ao longo da história. Porém, ao desenvolver-se ao longo da história, essas línguas também se adaptam às necessidades e, ao mesmo tempo, aos interesses de determinados líderes, de determinados governantes, de determinados grupos que estão, de alguma forma, decodificando aquele sentido original do logos para um entendimento encaixotado. Ok. Isto tudo para explicar esse ambiente linguístico do termo Anandamaya Abhyasat. Trazendo agora para o sentido, a semântica, o que significa esta terminologia ou este sutra especificamente. Ele está na primeira parte, no primeiro grupo ou no primeiro capítulo, no Sutra 12, Anandamaya Abhyasat. Aqui nós temos dois termos. Para quem já é do yoga, conhece a terminologia de Anandamaya. Anandamaya Kosha. E quando nós trazemos isto, ou vamos tentar estudar ou entender esse conceito dentro de alguma terminologia específica, ou seja, dentro de um viés dogmático, Anandamaya Kosha seria, portanto, uma definição de camada da consciência. Então, eu vou fazer um recuo aqui para poder entender essas camadas. Nós temos basicamente 5 camadas da nossa consciência na visão do yoga, e que vai embasar, inclusive,
a própria definição terapêutica, a aplicação terapêutica do yoga, que não tem ligação direta com o Ayurveda, senão com o conceito original do yoga dentro do estado de consciência. Então nós temos um estado de consciência físico, aquilo que define a nossa estrutura física, que é Ana, Maya, Kosha. A camada de consciência, Ana, Maya, o físico, o biológico, a estrutura material do nosso corpo. Depois nós temos uma segunda camada, que é Prana, Maya, Kosha, a camada de energia vital, a camada de consciência energética do nosso corpo. Depois temos Mana, Maya, Kosha, que é a camada mental, psíquica, onde se estruturam, onde se manifesta a nossa consciência do pensamento, das emoções, dos sentimentos. Depois, Vijnana Maya Kosha, é a camada de entendimento, é a consciência mais lógica, mais racional e ao mesmo tempo aquela função da consciência na qual nos dá o entendimento, a intelecção. E por fim, Ananda Maya Kosha. Esse Ananda Maya Kosha pode ser entendido também como a camada que nos individualiza na experiência. É a consciência que nos dá a delimitação entre o que é o eu e o que é aquilo que está diante do eu na sua experiência de presença total no fenômeno da realidade. Então, se nós estamos com uma outra pessoa, se estamos em um grupo de pessoas, você não se dilui nelas. Se você está diante de um filme, você não se dilui no filme. Se você está diante de uma observação, de uma contemplação da natureza, você não se dilui na natureza, mas você experiencia. O que delimita justamente o seu sujeito, a sua presença individual, daquilo que está sendo experienciado na presença, é delimitado justamente por esse elemento Anandamaya. Numa outra terminologia pode ser entendido como o ego, mas não o ego psíquico, o ego imaginário, mas sim o ego no sentido mais original, no sentido de Atma, como eu falei na aula anterior. Não é o conceito de ser, o ser e o seu estar. O que une o ser e o estar é Anandamaya Kosha, é esse estado, ou esta camada de consciência. Certo? Então, Anandamaya Kosha é a camada de consciência que delimita o ser no estar. Abaixo desse estar é onde vão se sobrepondo estas camadas de consciência até o nível do eu. Nesse contexto, um eu inferior. Mas o eu inferior no sentido do eu que está já aglomerado, não é? Ou aglutinado em toda esta contextualização física, material ou densa da experiência. Por exemplo, é este eu que eu vejo no espelho, o eu que eu vejo na câmera, o eu que as pessoas, não é, dão como referência. Ah, você é assim, ou você é assim. Todas essas designações se referem a esse eu que está abaixo desta camada de consciência Anandamaya. É o estar, é como nós estamos aqui na experiência. O ser é justamente o elo superior desta mesma consciência. Então é uma mesma consciência presente em ser e estar. Certo? Sendo, portanto, Anandamaya, este elo de conexão do nosso eu superior com o nosso eu de experiência fenomenal na realidade, de presença aqui, esse Anandamaya, que agora vamos levar para o contexto do Vedanta Sutra, Abhyasat. Então, Anandamaya geralmente é traduzido como bem-aventurança, mas é uma tradução um pouco, diríamos, oportunista. Porque o conceito de bem-aventurança ele é muito mais concatenado ao contexto teológico ocidental, especificamente judaico-cristão. Ananda significa um manancial de felicidade, de prazer, de realizações, de plenitude, certo? Ananda significa a plenitude do ser em sua presença total.
É quando nós estamos totalmente presentes numa experiência ou quando nós estamos em total coerência com a nossa natureza essencial, eterna e primordial. Então, Ananda também pode ser entendido agora, dentro de um contexto mais específico, como coerência. A coerência do ser com a coerência da fonte. O ser e a fonte estão em total coerência, sem nenhuma fração separada, sem nenhuma divisão, sem nenhuma ruptura, sem nenhuma dualidade. O eu e a fonte estão em união, preservando o seu Ananda, Maya, ou seja, a sua individualidade na fonte. Abhyasat, para quem também já conhece um pouco da terminologia no yoga, significa prática ou disciplina contínua, constante. Aquilo que nós conseguimos manter dentro de uma regra ou dentro de uma disciplina, uma rotina. Então, quando nós praticamos yoga com mais frequência, nós estamos dentro de um aspecto de abhyasa. Tanto que o yoga é definido em 2 trilhos. Vijnana, ou melhor, abhyasa e vairagya. Abhyasa, prática contínua, vairagya, e desapegada, desprendida. Mas aqui no contexto de Anandamaya Abhyasat significa, portanto, uma contínua experiência do ser em sua natureza na fonte. Quer dizer, nós temos uma relação, nós temos um laço, um vínculo, uma conexão, um yoga com a fonte original, que é Ananda. A fonte, ela emana esta plenitude em tudo, ou Purnam. Purnam é a completude. Purnam é o estado de completude da fonte que emana partes completas em si mesmas. Então a fonte, ela é completa. E tudo que emana da fonte, como os seres que nós somos, cada um de nós em nossa individualidade, também somos plenos. E se a fonte é plenitude de prazer, felicidade, nós também somos esta fonte, porém em uma experiência individualizada. Quer dizer, nós estamos a todo momento experienciando a própria fonte. Tudo que nós interagimos ou tudo com o qual nós nos relacionamos na experiência faz parte da experiência do ser na fonte. Veja, os sons que estão aqui ao redor agora. Todos esses sons estão compondo o ambiente. E todos esses sons, ruídos, que compõem a experiência nossa na realidade, nós temos continuamente oscilações de experiências prazerosas, agradáveis, favoráveis e também oscilações de experiências que são menos prazerosas, menos agradáveis, experiências que podem ser às vezes até mesmo frustrantes. Porém, todas essas dualidades de bom, ruim, prazer, dor, felicidade e tristeza, elas são apenas oscilações que ocorrem neste campo de experiência, nesta realidade. Mas a consciência, o eu, o Ananda, ele não é diferente do Anandamaya, da fonte desse Ananda. Esse é o detalhe. E Abhyasat, nesse contexto desse sutra, se refere a estarmos sempre exercitando até que o processo, que não é um processo, mas sim uma experiência, torna a experiência de Ananda, do nosso ser, contínuo e ininterrupto. Então é como se nós pudéssemos, a partir do entendimento do que é a experiência de estarmos aqui, conseguirmos nos desvincularmos da experiência dual de prazer e dor, felicidade e tristeza, e nos situarmos continuamente em Ananda. Então esse sutra, ele não está apenas dando uma definição sobre Anandamaya Abhyasat no sentido de que só vamos encontrar prazer verdadeiro quando estivermos em união com o divino.
Só vamos realmente manter esse estado de consciência plena, de bem-aventurança ou plenitude, de felicidade e prazer infinito. Podemos também entender aqui como o contexto do amor imaculado ou do amor incondicional. Quando tivermos consciência de que nós somos Anandamaya Abhyasat. O Abhyasat, que é essa disciplina, esse rigor de estar sempre se voltando para esta fonte, conscientemente. Porque a mente, que é uma dessas camadas de consciência, Mana, Maya, Kosha, ela se identifica no processo de cognizar a realidade, de tentar perceber. Quando nós percebemos a realidade, e a realidade percebida nos dá um parâmetro de prazer, nós nos atraímos, nos apegamos, nos envolvemos e não queremos mais soltar aquela experiência. Por outro lado, quando surge uma situação de sofrimento, nós queremos repudiar aquela experiência, queremos nos afastar dela. E aí estamos numa dualidade. E dentro dessa dualidade nós estaremos sempre tentando buscar um ponto de equilíbrio, né, em que conseguimos reduzir os sofrimentos e conseguimos manter mais contínua a experiência do prazer ou da felicidade. Mas, quando entendemos que nós somos Anandamaya, nós simplesmente vamos a Abhyasat. Quando nós entendemos que nós já somos parte desta fonte de prazer ou de amor incondicional, nós vamos exercitar, disciplinar a nossa consciência a sempre se manter neste estado de consciência original. A Abhyasat é justamente isto. Então, embora ele seja muitas vezes traduzido, comentado, explicado, como sendo a definição da fonte, e que nós estamos fora desta fonte, e que nós precisamos voltar a esta fonte, o sentido verdadeiro deste sutra, do Vedanta Sutra, é que nós sempre estamos em Ananda Maya, em bem-aventurança, em prazer espiritual, em experiência transcendental. Sempre estamos envoltos pelo amor incondicional da fonte criadora, primordial, absoluta. O que nós precisamos então é simplesmente disciplinar a nossa percepção, disciplinar a nossa mente, disciplinar a nossa consciência, para que a mente não se identifique tanto com essas dualidades presentes na experiência, como prazer e dor, por exemplo, mas entenda que estas dualidades fazem parte de um processo de evolução da nossa própria consciência, do nosso ser, dentro deste campo de experiências na vida. Por isto, Anandamaya Abhyasat nos traz um entendimento maior sobre nós mesmos. Diante de qualquer adversidade, nós podemos entender: esta adversidade está me trazendo algum código para que eu entenda o que eu tenho gerado com as minhas frequências, com as minhas vibrações de pensamentos ou de emoções, certos desalinhamentos ou certas incoerências vibracionais que estão me trazendo agora uma vibração coerente com aquilo que eu vibrei incoerentemente. Então, se eu vibro algo que é baseado em medo, baseado em preocupação, baseado em sofrimento, isto vai criar uma condição de coerência e que vai responder. Aí está a responsabilidade, a habilidade de responder. Habilidade é basicamente a habilidade em resposta. Quer dizer, você mesmo cria esta coerência vibracional que vai responder ao que você vibrou. Então a responsabilidade nossa é o cerne, o âmago do que está descrito neste sutra do Vedanta Sutra. Anandamaya Abhyasat imprime em nosso ser a responsabilidade de vibrarmos aquilo que está na fonte, Anandamaya, o amor incondicional,
E quanto mais nós praticamos este vibrar, o amor incondicional, a partir de nós, porque isto é o que vibra, emana, pulsa da fonte dentro de nós, e nós simplesmente reverberamos isto nas nossas ações, através das vibrações da nossa mente, das nossas atividades cerebrais, das nossas emoções, mais nós estabelecemos um campo de coerência vibracional dentro desta mesma frequência do amor incondicional ou Ananda Maya. E como eu disse, Abhyasat é a disciplina, o rigor de praticar continuamente isto. Então não requer de você simplesmente ir para os Himalaias, ou de você se dedicar o resto da sua vida a uma vida monástica, não é? Ou fazer dezenas e dezenas de cursos de autoconhecimento. Não. Você pode, neste instante, é o seu estar, estabelecer a sua consciência em seu ser. Ser e estar. O ego original, a ponte que conecta o seu ser em seu estado de estar na presença e na experiência aqui. E desse modo você se estabelece nesta camada de consciência mais ampla e mais profunda, Ananda Maya, Kosha. Abhyasat, a disciplina de estar sempre se direcionando para este estado de consciência. Porque isto implica em responsabilidade, habilidade de responder. Então, de modo prático, vamos imaginar que de repente tenhamos uma experiência na qual haja algum conflito, alguma situação de desconforto. E o que nós fazemos? Nós buscamos algum subterfúgio, ou até mesmo a culpa. Vamos buscar algum culpado para aquilo. E o que está ocorrendo aí? Não estamos nos responsabilizando. Não estamos assumindo a nossa habilidade em responder. Responder o quê? A como a experiência está trazendo as vibrações que eu mesmo emanei para o campo de energia. Quer dizer, se eu estou diante de uma situação adversa e ao mesmo tempo desconfortável na minha experiência, o que eu tenho que fazer é responder, buscar a minha habilidade de resposta. E o que significa isto? Significa que se você está tendo uma experiência negativa, ela não é negativa em essência, ela só é negativa porque a mente está vibrando naquela emanação que eu mesmo projetei para o campo. E agora o campo, ele responde para mim o que eu emanei. E agora eu devo saber responder a isto, ou seja, assumir um nível de responsabilidade que tudo que ocorre em nós ou em nossas vidas é, na verdade, dentro de nossa própria consciência, em nosso próprio campo de consciência, e só ocorre aquilo que nós mesmos criamos. Só ocorre em nossa experiência aquilo que nós mesmos vibramos, emanamos. Portanto, Ananda Maya Abhyasat, este sutra, está nos dando uma referência importante para a nossa consciência. Devemos sempre estar posicionados, ou seja, ser e estar neste estado de consciência, Ananda Maya Abhyasat. Estar sempre em um estado de consciência de amor incondicional, de plenitude, de felicidade e aventurança. Aventurança, já que é bem-aventurança, aventurança é algo como estabelecer o destino. Daí vem a ideia de aventura. Aventurança é estabelecer, é determinar o seu destino. O destino não é algo que vem do passado para o presente. Não, o destino é algo que se estabelece do presente para o futuro. E isso está ligado com o que eu falei no início, o logos, o verbo. A forma como você estabelece os parâmetros da sua experiência na realidade a partir daquilo que você vibra,
ou verbaliza através da sua palavra, através da sua consciência verbal, o verbo, o logos. Então veja como que em um sutra com apenas 3 palavras nós podemos entender a nossa verdadeira constituição enquanto seres eternos, conscientes e plenos, e que não tem nenhuma conotação religiosa, não tem nenhuma conotação de apenas argumentação filosófica, teórica, apenas ilustração do ego, como é muito comum em algumas linhas da própria filosofia do yoga, ou da própria filosofia dos Vedas, né, onde há apenas debates de argumentação de que Ananda Maya é tal coisa, de que Ananda Maya é outra coisa. É apenas devaneio. Quando nós entendemos que uma criança, se ela não busca pelo conhecimento fora, quando ela começa a questionar sobre o que é o eu, o que é esse mundo, em vez de buscar nos livros, em vez de buscar em um professor, ou em um mestre, em um guru, em alguma autoridade, ou na escola, ou na universidade, ela, em vez disso, fica em silêncio, busca dentro de si, a consciência traz a resposta, traz aquilo que nós precisamos saber e conhecer. E nisso nós temos uma grande ruptura com todo o sistema educacional, com todo o sistema de aprendizado até então. Porque o conhecimento não está fora e não está muito menos estabelecido por algum intermediário que vai te dar as chaves do conhecimento. O conhecimento já está dentro de nós. E como que nós vamos acessá-lo? Através da própria experiência. Ah, mas como eu sei que eu preciso de tal conhecimento? Você vai saber quando chegar à experiência e a experiência exigir de você determinada postura, determinado posicionamento para a resposta. Ou melhor, ou nesse sentido, a habilidade em responder. E o que dá essa habilidade em responder é a experiência contínua. Em outras palavras, é o amadurecimento, a maturidade do ser na experiência humana. Então, para sintetizar e concluir esta aula de hoje, Anandamaya Vyasat é esse estado de presença contínua em plenitude do próprio ser. É vivenciarmos cada momento como uma composição única, essencial e parte de você mesmo, que não é diferente da fonte. E quando nós começamos a trabalhar isto como uma disciplina mesmo, uma forma de perceber, uma forma de estar na experiência da realidade, nós começamos então a mudar alguns padrões, alguns paradigmas. De que não existe lá fora, também não existe lá dentro. Só existe a consciência, o eu, na sua presença. O passado é apenas um acúmulo de conceitos, um acúmulo de histórias, designações, narrativas. E ele não existiu. Por quê? O passado e o futuro está totalmente no agora. E o que é o agora? É este núcleo de consciência, que é o eu, cada um de nós estabelecendo em sua presença o eu. E nesta presença do eu, estamos na experiência. Então a experiência nos dá tanto a evolução, o processo de amadurecimento, como também nos dá as informações e o conhecimento que precisamos para transformar, transmutar ou recodificar aquilo que está na experiência como um elo a mais da nossa conexão, da nossa interpretação ou do nosso entendimento enquanto seres na realidade, seres na experiência. Então era isso que eu teria para trazer hoje nessa aula a respeito de Anandamaya Vyasat. Não vai ser uma aula longa, até porque, embora o sutra seja um sutra, como todos os sutras do Vedanta Sutra, eles são bastante amplos, profundos, e daria para ficar aqui horas e horas, talvez ficaria um pouco redundante, não é? Por quê?
Nós já somos o que o próprio Sutra está dizendo. Então agora é uma questão apenas de exercitar isto. Exercitar, colocar em prática. Não é uma questão de acreditar, é uma questão de experienciar. Prática, experiência. Certo? E o que eu poderia dar de sugestão para esse tipo de experiência ou aplicação? Durante a meditação. É essencial que nós tenhamos uma prática meditativa, é essencial que nós tenhamos uma disciplina diária de meditação. E que não requer você tirar um tempo específico, e sim estabelecer no próprio processo, na própria vida, a cada momento, esse voltar a consciência ao que nós somos. E sintetizando tudo isso, podemos entender, nós somos este Ananda Maya Vyasat. Nós estamos em contínua experiência com a fonte de prazer infinito. Nós estamos na fonte de plenitude do ser, Ananda Maya Vyasat. Então, se você começa a colocar isto como um entendimento prático, a cada instante nós estaremos em graça, porque Ananda também significa graça. Um estado de graça, um estado de consciência plena, de plenitude. É isto. É um exercício emocional, é um exercício psicológico, é um exercício experiencial. Se nós nos estabelecemos nesse ponto da consciência, tudo que vier na experiência que seja divergente disto ou incoerente com isto, você já sabe, isto não é Ananda Maya. Então eu tenho que Abhyasat. Isto não é plenitude de graça. Eu preciso então exercitar novamente o meu estado de plenitude em graça. E à medida que nós fazemos isto, nós percebemos, eu estou fora da plenitude da graça. E você sabe, Abhyasat, eu tenho que exercitar o retorno ao estado de graça. Fazer com que a mente volte para o seu centro. Em outras palavras, isto é a essência do yoga. O yoga é como um processo, uma técnica, um método, uma prática que faz você voltar para o seu centro, para o seu núcleo, porque lá tudo está em unidade. Isso é Ananda Maya Vyasat. Grato por sua presença, grato por sua atenção. Eu aproveito esse final da aula para dizer que estamos com vagas abertas, matrículas disponíveis para a formação de instrutores de yoga da formação VVY School. Então, se você tem interesse de se tornar um profissional em yoga ou de se aprimorar no conhecimento do yoga de forma prática em sua experiência, eu te recomendo conhecer mais sobre a formação VVY School. No card aqui vai aparecer o link, na descrição você também tem o link para quem está no YouTube, e entre em contato para receber as informações, ter um atendimento pessoal comigo para te expor em detalhes o que é a formação VVY e por que você deveria fazer esta formação, mesmo que você não tenha interesse em ser profissional em yoga, mas sim tem o desejo de se conhecer em plenitude. Nos vemos em breve. Namaskar.